Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, nesse momento tão especial, nosso Tadel Online. Eu quero agora convidar você a nós fazermos uma oração, pedindo que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a vida de cada irmão aí que está ligado conosco em nome de Jesus. Vamos orar juntos, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse momento. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pela vida de cada líder, Senhor, que está aí, Deus, ouvindo essa mensagem agora. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre nossas vidas, Pai. Deus, que o Senhor venha nos instruir, Pai, a sermos homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor, Pai, que realmente vivem a Tua palavra e praticam, Senhor. Mais do que nós ouvirmos e aprendermos a Tua palavra, nós queremos praticá-la. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem, eu creio, do coração de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo. E o tema dessa mensagem, queridos, é Pedro, tu me amas? Isso foi a grande pergunta que Jesus fez para um dos seus discípulos, um discípulo que a gente vai falar um pouco da vida dele, que para mim é uma grande inspiração de homem de Deus, de fé, de liderança. A gente vai navegar por essas águas aí em nome de Jesus. E para a gente ter base dessa mensagem, se você quiser, você pode aí anotar na tua Bíblia, no teu caderno de anotação, lá em João capítulo 21. O capítulo todo fala essa história, mas a gente vai nos ater mais nessa grande pergunta. Mas do versículo 15 ao versículo 17, você vai ver Jesus ele tendo esse momento lá de discipulado profundo com o seu discípulo. E para a gente falar um pouquinho da história do Pedro, queridos, a gente vai voltar um pouco, falando um pouco sobre o chamado, o momento que ele foi encontrado, na verdade, por Jesus. A Bíblia fala que Pedro ele era um pescador simples, um homem ali que trabalhava, um homem trabalhador, que tinha sua família e estava ali sobrevivendo daquilo que ele sabia fazer. Era um homem letrado, um homem que talvez tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca tinha realmente tido um contato com Jesus, até o momento que Jesus encontra com Pedro e diz: Pedro, você era pescador, agora você vai ser um grande ganhador de alma. Jesus tem esse primeiro contato com ele, e foi algo assim tremendo na vida desse homem, que transformou ele. E agora Pedro, queridos, ali tem esse primeiro encontro com Jesus, um encontro verdadeiro que começa a transformar a vida dele. A gente sabe que Pedro era um homem muito falho, assim como eu, como você, um homem cheio de debilidade no seu caráter, um homem talvez até um pouco sanguinário, que às vezes tinha as vontades de resolver a coisa tudo do jeito dele, da maneira dele. E a gente sabe que quando nós tentamos fazer a coisa do nosso jeito, não anda, não acontece. E Jesus começa a ter um contato com ele, ele começa a andar com Jesus, com os outros discípulos, ele começa a ter intimidade. A Bíblia fala que Jesus, no seu ministério, ele escolheu os 12 discípulos, mas ele tinha ali pessoas mais próximas ainda. E Pedro era uma dessas pessoas. Pedro começa a caminhar com Jesus, Jesus começa a tratar muitas coisas na vida de Pedro, no caráter, e começa a ensinar através, inclusive, do seu próprio grande exemplo. Jesus é o nosso grande exemplo de liderança, e Pedro começa a caminhar, ou a sua grande caminhada, próxima a Jesus. E ele começa a aprender as coisas, começa a ver muita coisa. Jesus começa a ensinar
como orar, né, como se comportar diante de uma multidão, como realmente evangelizar, como operar e fazer grandes coisas para a glória do nome de Jesus, né? Então, isso aqui é algo muito marcante, né, que eu quero que você, nesse momento agora, nós estamos passando por um tempo, né, de dificuldade. Essa dificuldade é mundial, né, onde muitas pessoas estão sendo provadas agora no seu amor, né, e às vezes esquecem, irmãos. Né, tem pessoas que esquecem devido a essa situação que nós estamos vivendo, né, de pandemia, né, esse vírus aí atormentando as pessoas esquecem a sua identidade, esquecem o seu chamado, esquecem que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Né, mas Jesus também, né, assim como Jesus ele chamou Pedro, que era um pescador, talvez ele chamou você, que é um professor, você que é um advogado, você que é um pedreiro, que é um carpinteiro, né, você que era um empresário ou que é um empresário. Jesus chamou você, teve um encontro com você, né, e comigo também, né? Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar esse primeiro contato que Jesus teve e que foi tão transformador na vida desse grande líder, o Pedro, né? Pedro começa agora a uma grande caminhada de sucesso. A vida dele era uma, até ele conhecer Jesus. Até Pedro ter um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dele era de um jeito, tinha um estilo. Agora tudo é transformado, a Bíblia fala, né? Tudo se faz novo, tudo se fez novo na vida desse homem de Deus. E Jesus, amados, né, na sua graça, né, com esse jeito todo especial de ensinar, de discipular, ele começa a ensinar os seus discípulos, ou especialmente o Pedro, através da prática. Isso aqui é algo, irmãos, que nós que trabalhamos nessa visão maravilhosa, nós precisamos ter muito essa ideia aqui dentro do nosso coração. De nós como liderança, de nós como líderes, né, realmente sermos esses líderes que treinam, que ensinam, que fazem a coisa acontecer, né? De sair de dentro das quatro paredes e ir realmente para o campo, né? E ir para a guerra espiritual, seja na oração, seja no evangelismo, né? Seja na família, mostrando através do exemplo. E isso a gente tem, né? Nós temos aprendido isso de várias formas, através dos nossos líderes, nossos pastores, né? São grandes exemplos de homens de Deus, né? Exemplos a serem seguidos aí, e a gente toma muito isso na prática para a nossa vida. E Pedro, né, ele foi esse discípulo que, né, ele tomou para a vida dele todas essas características do Mestre, do nosso Jesus. Né? Isso aqui foi algo tão tremendo, tão profundo, que eu creio que marca a vida da pessoa. Isso aqui marca, irmãos, a vida do nosso discípulo, isso marca a vida do membro da célula, através, né, de uma liderança pelo exemplo, pela atitude. Né? Isso aqui, né, muito mais do que apenas palavras, muito mais do que apenas, muitas falas, né? O líder, eu penso que ele tem que ser aquele líder realmente que demonstra o amor a Deus, demonstra na prática, né, na sua atitude diária, né, um bom testemunho, né, um bom caráter diante do Senhor. Isso aqui tudo Pedro, né, foi desenvolvendo na sua vida, e nós, eu e você, nós precisamos estar muito ligados para nós também não perdermos essa essência de desenvolver, né, essas atribuições na nossa vida. Uma outra coisa que eu creio, queridos, que aconteceu com Pedro foi ele ser capacitado. E aqui, né, tem algo muito tremendo e poderoso que vai fazer a gente entender por que Pedro, né? Pedro, ele foi esse grande líder que outrora ele tinha problemas, como eu falei, no caráter, né? Ele era aquele líder que ele era ousado do jeito dele. Né, quando Jesus ele fazia algum tipo de pergunta, né, ali estavam as pessoas reunidas, quem pulava para responder? Sempre era o Pedro. Impressionante, ele tinha essa ousadia, mas às vezes ele era
era muito inclinado para as vontades carnais, né? Ele não sabia discernir muito bem ainda nesse momento, né, as coisas espirituais, né? Tanto que quando Jesus ele começa a falar sobre salvação, olha, pessoal, eu vou precisar padecer, eu vou precisar ir para a cruz, eu vou precisar morrer, mas daqui a pouco eu vou ressuscitar. E o Pedro pula e diz, não, Senhor, eu vou, sabe, se for preciso eu vou lutar, eu vou morrer por ti. Né? Você sabe muito bem o que aconteceu depois. Né? O Pedro, né, ele foi realmente assim, aquela pessoa que ele falou aquilo no momento errado, né, da forma errada, né, pelo entusiasmo talvez do coração dele ali, não discernindo as coisas espirituais, né, mas Jesus continuava ensinando ele através da prática, da palavra de Deus. Até o momento, queridos, até o momento que passado muitos tempos, né, muitos dias aí de muitas caminhadas, de cidade em cidade, de vila após vila, né, de milagres após milagres, Jesus, né, andando com aquele discípulo, né, levando ele para os montes de oração, levando ele para o jejum, ensinando ele, né, como se comportar em diversas situações, né, Pedro ali ele é levado para um outro nível espiritual. Você sabe que quando nós, muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz do Senhor, né, muitas vezes nós somos levados para o meio de um mar nervoso. Né? Hoje todos nós estamos passando, queridos, agora por esse momento, né? E muitas pessoas até podem se questionar, meu Deus, eu tenho sido obediente a Deus, eu tenho orado, tenho buscado a Deus, tenho feito tanta coisa boa, né, no reino de Deus. Mas todos nós estamos agora, né, nesse barco aí, né, tendo a nossa fé, tendo o nosso amor, tendo a nossa paixão por Jesus, pelo Evangelho, sendo agora provado. Né? E Pedro, né, você sabe da história, né, ele foi conduzido ali junto com os outros discípulos, né? E em um certo momento chega ali o desespero. E Jesus aparece para eles, para aqueles discípulos, e diz, Pedro, anda sobre essas dificuldades, anda sobre as águas, anda sobre essas tribulações agora, Pedro. Irmão, eu penso o seguinte, eu até peço a Deus que eu quero ter muito essa fé desse grande homem de Deus, o Pedro, né? Um homem assim que decidiu sair do barco da mesmice, sair desse barco, sabe, do desespero, e agora ele começa a caminhar por sobre as águas. E a Bíblia diz que ele começa a andar, né, em direção a Jesus, olhando, fitando os olhos em Jesus, mas em um determinado momento ele olha para as ondas, olha, né, para os açoites da maré. E aquilo leva ele realmente a sucumbir. E Jesus até fala para ele, homem de pequena fé. Eu queria ter essa pequena fé do Pedro, né? Sabe, mas hoje muitos líderes, quando são chamados por Jesus para sair dessa mesmice espiritual, para ir para um nível mais profundo, amados, na presença de Deus, sabe, a pessoa fica, sabe, questionando a Jesus, fica querendo achar algum tipo de desculpa, querido, para fazer as coisas de Deus, para se envolver com Jesus. A Bíblia fala, amados, que no reino de Deus, quando nós perdemos, nós ganhamos. É isso que a Bíblia fala. Só que muitos não querem perder, querem apenas somente ganhar. E nós precisamos entender isso aqui. Jesus começa a treinar aquele homem para um nível mais profundo de intimidade. Pedro, sai daí, rapaz, desse barco. Vem para fora, vamos para fora. Jesus está chamando a sua igreja agora, queridos. Sabe, cada líder de célula, cada supervisor de setor, né, o supervisor de área, os pastores, a igreja de Jesus, sai desse barco do marasmo. Vamos viver agora o sobrenatural de Deus.
né? Jesus tem chamado a sua igreja nesses dias, né? Mas agora a gente vai ver algo, queridos, assim, que eu penso que é o cerne da vida espiritual de uma pessoa. Assim, a gente vai verificar que Pedro, ele começa a aprender com o mestre, ele começa a aprender a andar com Jesus, é levado a níveis espirituais, né, muito elevados, de fé, uma fé sobrenatural, uma fé genuína em Jesus. Só que agora precisava um combustível na vida dele. Precisava do combustível. Né? E Jesus, a Bíblia fala, né, que realmente se entrega, cumpre aquilo que ele havia falado, né? Se entrega por amor de nós, por amor da sua igreja, e novamente ele ressuscita. Né? Ele ressuscita nesse capítulo aí de João, capítulo 21, né? Já é a terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. 7 pessoas novamente veem Jesus ali, tem contato novamente com Jesus, algo extraordinário naquela praia. Pensa numa praia abençoada, a praia de Tiberíades. Né? Então, e Jesus estava lá na praia, eu fico imaginando o cenário, irmão. Jesus está lá na praia, né? A Bíblia fala que ele talvez fez um churrasco lá, preparou um peixe assado, e Jesus chama novamente Pedro e os outros discípulos. E aí, pessoal, como é que está? Né? Talvez eles estavam desiludidos. Meu Deus, Jesus agora, Jesus morreu, e agora o que vai ser de nós? A gente vai voltar novamente para a pesca, nós vamos voltar para os nossos afazeres lá atrás. Você sabe que a Bíblia fala, amados, que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Como o meu pastor fala, não tinha plano B, não tem plano B, irmão. É Jesus na causa, irmão. Jesus precisa ser o nosso foco, Jesus precisa ser o nosso centro, o nosso cerne. O cerne do Evangelho é Jesus. Precisamos voltar, né, para a essência. E ele chama ali aqueles discípulos novamente. Os discípulos, a Bíblia fala no capítulo anterior, né, que agora Jesus aparece para eles lá e sopra do seu espírito sobre aqueles discípulos. Eles são cheios, tomados pelo Espírito Santo. Agora você vai ver o Pedro, né, realmente andar nessas águas espirituais. Porque, querido, eu vou te falar, nós somos renovados em Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas se fizeram novas agora, tudo se fez novo. Só que um carro novo não anda sem o combustível, irmão. E eu quero incentivar você aí na tua casa agora, sabe, são dias que nós estamos confinados aí nos nossos lares, nossa casa. E muitos cristãos estão perdendo muito tempo em outras coisas que não é na presença do Senhor. Na presença de Deus. Sabe, buscando a Deus, buscando, sabe, realmente andar em outro nível espiritual. E eu quero te dizer, amado irmão, amado líder, sabe, realmente busca ao Senhor com todo o teu coração. Peça a Ele, Senhor, reaviva a obra que o Senhor começou na minha vida. A Bíblia fala isso, que Deus ele começou uma obra, mas Ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda, amados. Ele está te aperfeiçoando, Ele está, sabe, te ensinando através da palavra, através do Espírito que já habita em você. O Espírito Santo já habita em você, irmão. Você só precisa crer e deixar ele fluir como rios, sabe? Rios que curam, que saram, rios que transformam, rios que, sabe, que quebram essas cadeias espirituais na nossa mente, que tentam escravizar as pessoas no pecado, sabe? Escravizar as pessoas a ponto de que elas pensem que elas não podem fazer algo para Deus. E todas as coisas nós podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. O Espírito Santo já está dentro de você.
tenha comunhão profunda com eles. Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, eles começam a ser cheios, agora começam a fazer coisas grandes para Jesus. A palavra de Deus é pregada, eles se enchem de ousadia, irmão. É tempo de nós levarmos a palavra de Deus. Nós temos as redes sociais, temos aí a internet, as ferramentas que Deus tem colocado na nossa mão, e você não pode abrir mão daquilo que Deus tem colocado na tua vida. Você tem a tua célula, você tem o seu discipulador, você tem o seu líder. É hora de nós nos unirmos mais ainda em fé, em oração, buscando a Deus. Sabe, nos enchendo da palavra, da presença de Deus e das promessas de Deus. A Bíblia fala que Deus cuida dos seus. Se você cuidar da obra do Senhor, Ele cuida de você. Foi exatamente isso que Jesus fez naquela praia, preparando, né, aquele peixe maravilhoso lá, e convidou eles. Pessoal, vocês já pegaram alguma coisa? Né? Não, ainda não pegamos. E Jesus disse, não, voltem lá e lancem novamente à direita do barco que vocês vão pegar. A pescaria vai ser grande. E Jesus faz a pergunta para ele, Pedro, você me ama? É interessante que Jesus faz 3 vezes, amados. Você sabe qual é o maior mandamento que Deus deixou para nós? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Em 3 níveis. 3 níveis de amor. Foi exatamente aí que Jesus entrou profundamente para tratar e ensinar a Pedro ali. Ele perguntou a primeira vez, Pedro respondeu, não, eu te amo. Mas perguntou a segunda, e aí, Pedro, você me ama mesmo? Amo, Senhor. Perguntou pela 3ª vez, Pedro, você me ama mesmo? Senhor, você sabe todas as coisas. Sabe, bem ali, Jesus mostrou para ele um amor, sabe, incondicional, um amor que vai além do espiritual, que vai além da alma, né? Aquele amor que Davi sentia a Jonas, um amor que sabe, era entrelaçado na alma, algo mais profundo. Um amor de renúncia, a ponto dele ir para a cruz e glorificar a Jesus, morrendo pela causa do Evangelho. Não abra mão da sua célula, não abra mão do seu discípulo, daquele membro lá da sua célula querida, aquela ovelha. Você sabe como que Jesus prova o amor de Pedro? Ele diz, se você me ama realmente, apacente as minhas ovelhas. A Bíblia fala, amados, lá no livro de João, capítulo 15, que a forma de nós glorificarmos a Jesus é dando frutos no seu reino. Não tem outro jeito, irmão. Não pode ser só da língua, da boca para fora. Tem que ganhar, mas tem que cuidar também. Eu e você, nós fomos chamados, queridos, para a grande comissão. A grande comissão. Né? Isso precisa se cumprir na nossa vida. Precisa se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. Então é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja realmente, sabe, a cada dia passar nesse posto celestial. O Espírito Santo está lá esperando para incendiar você, irmão. E tem colocado as ferramentas necessárias na nossa mão, que é a palavra, que é o Espírito Santo, para nós difundirmos, levarmos o amor de Jesus às pessoas. Isso aqui é nós cumprirmos o maior mandamento que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas, nossos irmãos, aquelas pessoas que estão próximas de nós, levando a palavra de Deus, levando o amor de Jesus. Nós somos essa igreja, amados, que Jesus está levantando, que está tratando o caráter, que está tratando e ensinando através do seu Espírito e da sua palavra. Nós somos essa igreja que Jesus está levantando agora, essa noiva imaculada, para nós levarmos salvação, para nós levarmos o Evangelho, a palavra de Deus, àquelas pessoas que precisam.
Eu e você, nós somos agentes de Deus, somos canais de Deus para essas milhares e milhares de pessoas que estão aí clamando agora, desesperadas por uma igreja apaixonada por Jesus. Jesus olha nos teus olhos hoje, mais uma vez, líder de célula. Não é você que é um supervisor de setor, um pastor, né? Uma pessoa, um filho de Deus. Ele pergunta para você, Pedro, José, Antônio, Maria, ele sabe o teu nome, ele pergunta para você, você me ama? E qual seria a sua resposta para Jesus? E eu quero agora encerrar esse tempo, queridos. Eu quero... Eu vou cantar uma canção aqui, e eu queria pedir que você só deixasse o Espírito Santo ministrar no teu coração. Eu queria que você ouvisse, que você talvez nem cantasse, mas só ouvisse a voz de Deus falar contigo. Eu penso que Jesus vai perguntar para ti, e aí, como é que está o teu amor por mim? Você lembra daquela igreja lá de Éfeso? Aquela igreja de Éfeso era uma igreja de alto rendimento, trabalho esplêndido na obra de Deus, no reino de Deus. Mas a Bíblia fala que eles estavam sendo negligentes com o primeiro amor. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, ele fala que existe um caminho muito mais excelente ainda, o amor. O amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo supera. Deus que está provando o nosso amor nesses dias. Igreja de Jesus. O Senhor está provando o nosso amor. Por Ele, pelo seu Evangelho, pela sua palavra. E nós precisamos cumprir o ID de Deus. Eu queria que você fosse ministrado agora por Deus. Coloque a mão no teu coração. Eu vou estar encerrando isso e orando também. Vou fazer dessa pequena canção, desse pequeno trecho dessa música, uma oração para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? O que dizer para tocar o teu coração e te surpreender, se tudo conheces de mim, bem antes de eu falar, não tenho em mim palavras para te convencer, se até o desejo de te adorar vem de ti. Sou só uma criança, me ensina o que fazer. Sinceramente eu não sei, porque me escolhestes para ti, e que valor os teus olhos viram em mim. Pode alguém como tu amar tanto alguém como eu e me enviar para ir em teu nome? Sinceramente eu não sei, porque me escolhestes para ti, e que valor os teus olhos viram em mim. Ó Senhor, pode alguém como tu amar tanto alguém como eu e me enviar para ir em teu nome? Pai, eu oro nesse momento, Senhor, por cada um desses líderes poderosos, Senhor, que o Senhor tem levantado nessa igreja, Pai.
Enche ele, Senhor, nesse momento com o teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor, cada líder de célula, cada supervisor de setor. Abençoe os pastores, Senhor, da tua igreja que o Senhor tem levantado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos essa unção de intrepidez, de ousadia sobre a tua igreja. Essa chama, Senhor Deus, que contagia os nossos corações. Pai, que nós possamos ser essa igreja, Pai, que realmente cumpre a tua palavra, que é apaixonada por ti. Espírito Santo, abençoe a vida de cada um dos teus filhos aqui. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Então esse foi o nosso Tadel. Espero que essa palavra venha ter impactado o teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, as células, aí para a glória de Jesus. Deus abençoe. Amém e amém.